Boa noite. Muito boa noite, Dalcira. Boa noite, ouvintes. Muito obrigado da oportunidade. Desculpa eu não poder lhe atender às 18 horas que estou aqui no meio de uma reunião em Venâncio Aires. Certo. Sim, nós voltamos desse encontro da Eurolat, que era o encontro dos parlamentares, deputados e senadores da Europa, que tem o Parlamento Europeu, e também dos senadores e deputados da América, onde nós temos o Parlasul, o Parlandino, o Parlatino, que fazem as representações por região. E este encontro foi, então, para fazer uma discussão mais fina, digamos assim, mais detalhada, sobre esse acordo da União Europeia com o Mercosul, que há 20 anos já está sendo discutido, já tem inclusive algumas coisas azeitadas, vamos dizer assim, para não dizer acertadas, e que há uma pressa por parte dos europeus e querem até o final do ano, então, sacramentar esse acordo. Por quê, Dalcira? Por quê? Essa é a grande questão. Primeiro, a Europa é um continente de pessoas idosas. Segundo, 58 anos é a média de idade dos agricultores dos 30 países da Europa, da União Europeia. Terceiro, eles têm uma inflação muito grande nos insumos agrícolas que eles importam. Quarto, eles estão com muito medo que essa guerra da Ucrânia se arraste e pode, inclusive, ter outros capítulos e outros cenários. E aí vem a grande questão. Como que eles vão arrumar alimentos com inflação de insumos, com idade avançada dos agricultores, com guerra, com problemas para alimentar 720 milhões de pessoas? E aí recorrem ao Mercosul, ao Parlasul, aqui na Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Bolívia, que tem muita produção de alimentos. Então, está muito claro para todos nós de que eles vão aumentar muitas compras para não comprar mais da Rússia, para não comprar do leste europeu, que também, por causa da guerra, não está conseguindo produzir, e o que produz aumentou muito de preço. E agora, como é que nós ficamos nesse cenário, Dalcira? Por quê? Porque nós também sabemos que na Alemanha, na França, na Itália, produzem vinhos de ótima qualidade. E se vem o vinho de lá para cá sem imposto, como é que fica o nosso produtor de uva, de vinho, de suco, de espumante? Então nós temos que fazer uma salvaguarda para o nosso produtor dessa área não ser prejudicado. Segunda questão, a Europa também produz muito queijo, é queijo francês, é queijo suíço, famosos no mundo, e se vier para cá, tem imposto, não vai atrapalhar o produtor de leite aqui, a nossa cooperativa, laticínio, o setor dos lácteos? Vai. Também temos que fazer uma ressalva. Terceiro, a Europa, em especial a Grécia, Portugal e Espanha, produzem bastante azeite de oliva, marcas centenárias. E como é que fica o nosso produtor que está investindo nisso nos últimos 20 anos com muita força? Como é que vai aguentar essa concorrência de certa maneira desigual? Então, estivemos conversando sobre todas essas questões, encaminhando uma série de sugestões, colocando, digamos assim, os freios para que nossos agricultores dessas três áreas não sejam penalizados. Agora também vou te dizer o seguinte, eles também querem colocar freios, porque eles sabem que o nosso frango vai chegar mais barato lá na Europa do que a produção deles. Eles também sabem que a nossa carne de suíno vai chegar lá em melhores condições e mais barata que a deles. E eles também sabem de que nós temos outras produções aqui que interessam para eles, mas eles sabem da concorrência que tem, porque o Brasil, a Argentina, tem grandes contratos, digamos, com a China, que hoje é o grande importador de soja, de milho, de derivados, de outras tantas coisas, e os chineses compram, processam e vendem para o mundo por um valor muito maior. Então é uma coisa muito grande, muito complexa, muito difícil, e eu fui um dos dois deputados brasileiros que foi chamado para esse encontro, para a gente mostrar também a realidade de quem produz aqui e a gente poder também, ao mesmo tempo, dizer de que este acordo para nós pode ser muito bom em alguns setores,
mas em outros a gente está com o pé atrás e nós não vamos assinar isso de olhos fechados, Dalcira. Pois é, assinar de olhos fechados é um voo no escuro, né, deputado? Para tudo, né? Acho que com tudo que a gente tem que ter cuidado. Antigamente a gente dizia que não dá para dar um cheque em branco, que parece que nem cheque não tem mais, se bem que ainda era uma ferramenta que a gente enxergava acontecer. Hoje as coisas estão muito eletrônicas e a gente acaba muitas vezes não se apercebendo de tudo que passa, e certamente todo mundo recebe 1 ou 2 ou 3 vezes por dia até um telefonema de algum golpe que querem aplicar na gente. Então nós estamos realmente muito vulneráveis a tudo isso. Mas por outro lado, Dalcira, quando eu digo que não dá para dar um tiro no escuro assim e fechar os olhos, nós apresentamos também 2 questões que foram aprovadas, inclusive. Uma que eu relatei, porque o senador Nelsinho Trade não pôde estar, que é das energias renováveis. Está muito claro de que a gente vai ter que avançar cada vez mais nisso. Um pé de soja, um pé de milho, de arroz faz fotossíntese, sim, claro, não tem dúvida, ele vai consumindo o gás carbônico e liberando o oxigênio. Então, isso faz parte desse cenário também. E um outro tema que nós apresentamos, de que a Europa precisa também entender de que dizer assim, o Brasil não pode cortar nenhuma árvore. Está bem, nós não precisamos cortar. E se cortar, a gente pode plantar. Mas qual é o apoio que tem para a juventude rural permanecer no campo? Nós, em muitos lugares, vemos os jovens gostariam muitas vezes de ficar, mas não tem as ferramentas, não tem as políticas, não tem garantia. Então, esse tema também foi pautado e que agora eles levaram para casa, até porque eles fazem muitos acordos internacionais e que a juventude rural começa a ter também uma visão maior por parte da União Europeia. Pois é, porque quando eles falam que lá na Europa realmente a alta, os agricultores já estão com idade avançada, né, e que há uma preocupação, quem é que vai manter essas propriedades, quem é que vai manter essas lavouras, enfim, essa produção de alimentos. Mas se nós formos olhar aqui bem de pertinho, aqui para o nosso quintal, nós estamos vivendo a mesma situação, uma idade avançada dos nossos pequenos agricultores principalmente, e a juventude, seus filhos, as gerações mais novas, não querendo saber dessas pequenas propriedades. Perfeitamente, até porque hoje as nossas famílias não têm mais 8, 9, 10 ou 12 filhos como foi no século passado, que tinha mão de obra abundante, as famílias eram muito maiores, normalmente cada família ou tinha um rapaz que ia para um seminário, uma moça que ia para o colégio das freiras, e que às vezes o pai dizia assim, olha meu filho, vai ali na casa do tio, ajuda ele uma semana agora porque ele está precisando, está apertado no serviço. Nós tínhamos muito mais serviço braçal, muito mais serviço com animais de lavração, coisas que hoje as máquinas fazem em volume muito maior. Então, nós temos uma outra fotografia hoje do que nós tínhamos. E, ao mesmo tempo, também nós temos muitas empresas, cooperativas e outros setores que estão de olho na juventude do meio rural para que elas se formem em agropecuária, que trabalhem na cerealista, que trabalhem na cooperativa, que trabalhem na farmácia veterinária, na agropecuária. E, logicamente, que isto também acaba tirando mão de obra do meio rural. Bom, é uma situação bem complicada que também nós vivemos da agricultura familiar. Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo há bastante tempo, a falta de políticas públicas para a sucessão rural das pequenas propriedades. Me parece que essa é uma questão que os grandes produtores já venceram, que formam seus filhos, né, formam essa sucessão para manter essas propriedades com tecnologia, enfim. Né? Mas quando se fala em pequenas propriedades rurais, o futuro não é muito promissor, deputado. Dalcira, nós que somos um pouquinho mais veteranos, vamos nos lembrar de que as universidades públicas aqui no estado tinham a lei do boi.
só podia ser o filho do fazendeiro para ser agrônomo. Hoje isto está bem diferente. Hoje nós temos muitos jovens do meio rural que já no nosso tempo se falava o segundo grau, hoje o ensino médio, já vão para fazer técnico agropecuária, aí nós temos as escolas, famílias agrícolas, as casas familiares rurais. A juventude já sai mais preparada na parte técnica e prática, saindo um pouco daquela questão apenas teórica que muitas vezes se critica, que é importante e necessária, mas só ela não basta, e que nós vamos ter que nos preparar daqui para frente com relação a isso. Por exemplo, aqui em Venâncio Aires estou alcançando uma emenda de R$500 mil para o IFE, que é o Instituto Federal que está aqui fazendo tecnologia, desenvolvimento, pesquisa, tentando agregar valor, agregar renda às coisas, porque nós gaúchos já entendemos, e acho que todos nós temos consciência, mas uma dificuldade enorme de fazer, de que se nós quisermos simplesmente continuar exportando milho para engordar o porco na China, exportar soja para fazer farelo na China, se nós não agregarmos valor, se nós não fizermos a transformação, como por exemplo Santa Catarina não exporta mais milho nem soja, eles estão exportando o bife, praticamente dito assim, tudo vira carne de frango, de suíno, porque eles conseguiram avançar muito com as suas cooperativas, principalmente a Aurora, na transformação dessas commodities, agregando valor, e hoje economicamente é o estado que mais tem crescido por causa disso e que mais tem trazido inclusive gente da Venezuela, do Haiti, assim como nós também já temos muitos aqui, inclusive agora os argentinos estão vindo com muita força trabalhar no Rio Grande do Sul porque tem oportunidade de trabalho, tem uma garantia de salário, esse pessoal interessa por isso e que tem suprido a mão de obra, inclusive nos grandes frigoríficos no Rio Grande do Sul e em parte do sul do Brasil. Pois é, também nós já havíamos conversado ontem sobre algumas palavras, né, muito usadas nesse encontro lá no Peru, que foram desenvolvimento, imigração, insegurança, desigualdade, câmbio climático, democracia. Câmbio climático. Dalcira, são as mudanças do clima. Por exemplo, nós já sabemos muito bem os efeitos nefastos das estiagens. Sabemos também o estrago que a calamidade fez. Mas nós também sabemos que ali em Bahia Blanca, na Argentina, terminou com uma cidade no ano passado. Na Espanha, esse ano, teve uma enchente, coisa que eles nunca viram na vida. Então, o que nós estamos vendo? De que o tempo mudou, o clima é outro, as coisas estão diferentes. E os municípios nossos aqui no estado, eu vi município ano passado na calamidade que não tinha nada para ajudar ninguém, a não ser um jaleco pendurado no armário da prefeitura. Então nós temos que investir em defesa civil, e acho que muita coisa inclusive aconteceu nesse último período, foi uma lição. Os municípios comprando barcos, brigada militar se adaptando, o serviço público caminhando nessa direção, deputado alcançando emenda também para os municípios fazer algumas ações nesse sentido. Acho que tudo isso a gente começa a compreender de que se nós pudermos trabalhar de forma preventiva, nós vamos gastar menos do que ter que fazer a reconstrução de bairros, de casas, de cidades. Por exemplo, ali no Vale do Taquari, quantas casas já foram feitas? Eu não sei, mas muitas. Isso tem um custo para o município, para o estado, para a União. Eu vi uma senhora de 93 anos assinar um contrato que ela comprou uma casa de 200 mil e o dinheiro foi alcançado pelo governo. Justo, mas se nós repetíssemos essas calamidades, quanto não desembolsaríamos? Então, acho que os próprios orçamentos públicos vão ter que sofrer essas alterações. Mas, infelizmente, deputado Heitor Chu, muita gente não acredita nisso. Né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, né? É verdade. O quê, né? Digamos que, enquanto as pessoas pensarem dessa maneira, teremos muitíssimos problemas no sentido de preservação do meio ambiente, que amanhã, por sinal, é o dia do meio ambiente. Deputado Heitor Chu, obrigada pela presença,
pela participação e pelas informações. Boa noite aí, Muito Venâncio. agradecido. Boa noite, Dalcira. Obrigado.